Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né, e poder tomar parte aí dessa festa, né? Eu digo que todo culto ao Senhor é como se fosse uma festa, né, uma celebração aqui ao Senhor. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11 em diante. Lucas 15, verso 11 até o verso 19. Vou ler aqui na projeção, né, para que a gente possa ter uma mesma versão, tá? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Vamos seguir no 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, vesti-lhe e põe um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Até aqui. Amém? Podeis assentar, queridos. Queridos, hoje nós estamos aqui no culto de missões, né? E todas as vezes que nós falamos de missões, nós pensamos naquelas pessoas que estão lá fora no mundo, né? Aquelas pessoas que estão vivendo uma vida sem Deus, que não conhecem o amor do Pai. E quase nunca, né, a gente pensa naquelas pessoas que já tiveram uma vez sentadas aqui, né? Quando eu olho cada uma dessas cadeiras vazias, eu fico pensando, e as pessoas que se assentavam ali, né? E quem estava ali e não está aqui mais? Onde está essa pessoa hoje? Talvez ela esteja vivendo como esse jovem aqui da parábola. Talvez esteja desejando comer bolotas que os porcos comem, né? Talvez esteja passando dificuldades, e elas têm uma dificuldade maior ainda em voltar. E é isso que eu queria falar nessa noite, o caminho de volta. O caminho de volta não é fácil. Reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que estávamos errados, e isso não é fácil. O coração do homem não está voltado para esse tipo de reconhecimento, de humildade. E quando a gente vê essa parábola do filho pródigo, a gente vê como que é difícil voltar para a casa do Pai. E muitas vezes a igreja não está preparada para buscar essas pessoas de volta.
né? Muitas vezes não estamos preparados para trazer aquele desgarrado de volta. E várias vezes eu já preguei sobre essa parábola, talvez uma das parábolas mais conhecidas no meio cristão. E eu fico imaginando o que é que se passava na cabeça daquele jovem, quando o texto diz, e caindo em si, né? Como deve ter sido difícil o caminho de volta para a casa do seu pai. Quantas coisas passaram na sua cabeça, quantos pensamentos, quantas lembranças de tudo que ele experimentou, das coisas boas, das experiências boas ao lado da sua família, do seu pai, e que agora ele não tinha aquilo, e não tinha direito nenhum de voltar e requerer aquilo novamente. E eu fico perguntando sobre aqueles que experimentaram do amor de Deus uma vez, do amor do Pai, e que se relutam em voltar novamente à casa do Pai. Sabe, irmãos, o caminho de volta é árduo para algumas pessoas, né? Ele está relacionado com esse reconhecimento de culpa e o orgulho humano, né, que é oriundo do próprio pecado que habita em nós, não nos deixa reconhecer a nossa culpa. Esse é o primeiro passo para que haja um arrependimento verdadeiro, para que haja mudança de verdade e para que possamos ser restaurados à condição de filhos. O caminho de volta é um caminho de restauração. E esse caminho é um caminho que foi proposto pelo próprio Senhor Jesus. Quando a gente olha o texto, o jovem, quando ele cai em si, quando ele reconhece o seu erro, ele fica pensando: vou voltar para a casa de meu pai, né? Eu não tenho direito algum, mas vou falar com ele. Olha, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus funcionários, como um dos seus empregados. E a impressão que a gente tem aqui no texto é que o caminho de volta ele é proposto por nós, mas o caminho de volta ele é proposto pelo próprio Senhor. Quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, nós vemos a carta às igrejas. E nesse texto em específico, a carta é para a igreja de Éfeso. E a gente tem ali o seguinte texto: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu fico imaginando que uma das coisas mais tristes para um cristão de verdade é o que está escrito nesse texto, no verso 5 de Apocalipse 2. Senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A retirada do castiçal nada mais é do que a retirada do Espírito Santo da vida do crente. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser chamados filhos de Deus. A retirada do castiçal é a retirada do Espírito Santo. Davi compreendia isso tão profundamente que nos Salmos ele fala: não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outras vezes renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, a ignomia, a vergonha. Hebreus 6, de 4 a 6. As pessoas que insistem no pecado, né, que insistem em viver uma vida dissoluta. Eu fico imaginando o que aconteceria com esse jovem aqui da parábola se ele não se arrependesse e não voltasse atrás no seu caminho. Ele nunca mais poderia ser chamado de filho. Ele nunca mais teria direito junto à herança de seu pai,
embora já tivesse gastado uma parte, requerido uma parte de forma indevida. Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes requeremos de Deus bênçãos no momento presente? Muitas vezes no momento em que não é lícito para nós, não é adequado, mas exigimos, afinal de contas, somos filhos, somos herdeiros do rei, temos direito de reivindicar, e reivindicamos muitas vezes, e Deus nos concede, como um pai concedeu a sua fazenda ao filho, aqui nessa parábola, com o coração doendo, sabendo que aquilo ali não seria bênção para aquele filho, mas sabendo que aquilo ali poderia redundar em uma lição que ele aprenderia de uma forma, talvez, muito traumatizante, mas que lhe marcaria a vida aí de uma vez por todas. Cristo mencionou no versículo acima em Apocalipse 3 passos práticos que nós devemos dar para voltar ao primeiro amor. E que nós podemos observar nessa parábola do filho pródigo. Primeira coisa, lembrança. Lembra-te de onde caíste. A lembrança é importante. Você lembrar, você ter ciência de onde que foi que você errou. Quantas vezes nós estamos passando por problemas, por tribulações, e não paramos para pensar, onde que foi que eu errei? Onde que foi que eu caí? O primeiro passo é uma recordação, é uma lembrança daquele tempo anterior à perda do primeiro amor. E não há melhor maneira de retomar do que essa, relembrar os momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias declara, em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O apóstolo Paulo completa, a esperança produz fé, a fé produz arrependimento, e o arrependimento, salvação. Então, nós devemos começar pela lembrança. E algumas lembranças têm o poder de mostrar o quanto nós estamos perdidos. Às vezes nós pensamos que nós estamos bem, mas quando nós buscamos lá na nossa memória, né, o HD vai lá atrás e a gente busca, nós podemos ter uma forma de poder mensurar, dimensionar as perdas e fazer um contraste com o que nós estamos vivendo hoje e com aquilo que nós já experimentamos anteriormente de Deus. O filho pródigo faz isso. Olha o que eu estou experimentando hoje. Eu estou querendo comer bolota de porco e olha o que eu já tive anteriormente. Olha as bênçãos que eu tinha. Olha de onde que eu vim e aonde que eu estou. E eu me recordo, irmãos, de uma ocasião em que eu fui visitar os meus pais, né, já casado, e entrei no quarto, naquele quarto em que eu dormia, né, o quarto de solteiro que eu dormia, e que eu compartilhava com meu irmão, o outro quarto as minhas irmãs dormiam, e o simples fato de eu entrar naquele quarto, naquele ambiente, trouxe à minha memória muitas lembranças, muitas. Eu revivi na minha mente momentos de oração, de intimidade com Deus, que eu havia passado ali naquele lugar, naquele quarto, naquele mesmo quarto. Momentos em que eu orava ao Senhor pelas madrugadas, né? E buscava intimidade com Deus, e o Espírito de Deus me visitava de uma forma sobrenatural naquele lugar. E eu revivi na minha mente esses momentos maravilhosos de oração e de intimidade com Deus que eu havia passado naquele lugar. E quando eu recordei, eu me emocionei, né? E lembrei daquelas horas diárias que eu passava ali, trancado em oração, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras. A maior transformação que houve na minha vida não foi dentro de uma igreja, mas foi no quarto da minha casa, quando eu buscava a Deus no secreto, quando eu lia a sua palavra no secreto, quando eu orava a Ele no secreto, e em secreto Ele me respondia. Esses eram momentos únicos,
Deus, né? E essas lembranças, elas ocasionaram na época daquela minha visitação uma retomada da dedicação diária às orações, né? E até mesmo hoje, quando eu me lembro daqueles momentos, daquela visitação poderosa de Deus, que eu vivi ali naquele quarto, naquele ambiente, eu me sinto motivado a resgatar aquilo que eu deixei de lado, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. E a lembrança em si, né, que eu tinha daqueles momentos que eu havia provado ali na casa dos meus pais, ela não produziu em si própria nenhuma, nenhuma mudança, né? Mas ela trouxe um misto de saudade, de tristeza. E esse misto de saudade, de tristeza, de querer voltar àquele momento, me levou a um arrependimento. E eu pensei, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho te buscado da forma como eu te buscava na minha mocidade. Eu não tenho te buscado da forma como eu te buscava aqui no meu quarto de solteiro. Eu não tenho orado e não tenho lido a tua palavra com a mesma dedicação que eu tinha aqui, quando eu estava no meu quarto de solteiro. E essa lembrança produziu um arrependimento, né? E essa é a atitude que Jesus havia pedido aos irmãos de Éfeso, ali na carta ali de Apocalipse, à igreja de Éfeso. Arrepende-te, arrepende-te. Precisamos nos arrepender. E arrependimento não é somente ter saudades de como as coisas eram anteriormente. Eu costumo dizer, se você tem somente saudades e aquilo ali não toca o seu coração, se aquilo ali não produz algo diferente, aquilo ali não tem valor nenhum para Deus. Aquilo tem que causar arrependimento. Nós precisamos sentir dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. E é imperativo que nós tenhamos que reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo, né? Ou uma crise emocional que talvez você esteja passando. Mas é muito mais do que isso. É um pecado de falta de amor, de desinteresse com Deus. Logo, Ele que nos ama tanto. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo e eu vejo o pai do filho pródigo, ali, tipo de Deus, a primeira coisa que ele faz é correr. A palavra diz que ele, sentindo intensa compaixão. Você sabe o que é isso? Você vai buscar lá no original, fala que as suas entranhas se reviravam, né? De intensa compaixão por causa do seu filho que estava perdido e que agora estava voltando. Ele corre até o seu filho e ele lhe beija, né? Eu fico pensando, a música é uma das últimas que nós cantamos, né? Quero abraçar-te, né? Quero abraçar-te. E tudo que o filho queria talvez fosse abraçar o pai, mas ele não se sentia digno de abraçar o pai. E o pai chega e lhe beija, né? E pula ao seu pescoço e lhe dá aquele abraço apertado. E quando nós vemos, né, que a falta de amor, de correspondência com Deus, ela é cobrada aqui nesse texto de Apocalipse 2, a gente vê o quanto nós temos pecado contra Deus. O filho pródigo diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Quantas vezes nós temos pecado contra os céus? Quantas vezes nós temos pecado contra os nossos irmãos? Quantas vezes deixamos de amar aquele que uma vez estava aqui e que agora está lá fora?
e não fomos atrás, não resgatamos, não buscamos. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu, e ele fala que devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor, com choro, lamento e humilhação. Tiago 4, de 8 a 10, diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Quantas vezes nós lemos, né, na prática da nossa vida, esse versículo de uma forma errônea, né? Muitas vezes a gente não quer se humilhar na presença de Deus, mas a gente quer só a segunda parte do versículo. A gente quer a exaltação. A gente quer que Deus nos exalte. Deus me exalta na presença dos meus inimigos. Eu quero como Davi. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Me exalta. Mas é a parte de se humilhar. Davi se humilhava diante de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se humilhava diante de Deus, ele reconhecia que sem Deus ele não podia fazer nada, sem Deus o seu exército não podia nada. Deus é que ia na frente. E o fato de não nos humilharmos perante o Senhor é um caminho, né? O fato de nos humilharmos, aliás, é o caminho para a restauração. É o caminho para essa exaltação que está aqui no texto de Tiago, né? Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, nós teremos que separar rapidamente um momento, um tempo para orar e chorar de arrependimento diante do Senhor e buscarmos uma renovação. Você sabe por quê que quando nós estamos louvando e adorando, muitas pessoas se prostram e começam a chorar? Por causa da presença de Deus, da santidade de Deus. E essa presença e essa santidade de Deus nos mostra o quanto nós somos pecadores. Nos mostra o quanto nós precisamos nos arrepender, afligir a nossa alma e voltar à prática do primeiro amor. Eu sei que recordar e chorar pelo passado não é a cura em si, mas é um passo em direção à cura. É um estágio, é uma preparação, por assim dizer. E isso tem que ser acompanhado de arrependimento. A proposta do Senhor na carta à igreja de Éfeso, ela ainda tinha um terceiro passo prático, né? Primeiro, você lembra de onde caiu, né? Você reconhece de onde caiu. Segundo, você se arrepende. E terceiro, você tem que fazer um recomeço. Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática do primeiro amor. Volta a fazer aquilo que você fazia com o seu coração transbordando de alegria na presença do Senhor. É necessário um recomeço, irmãos. Nós precisamos de retornar ao que nós fazíamos no início da nossa caminhada da fé. Eu fico olhando quando uma pessoa se converte, é tanta coisa, né? A pessoa quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e às vezes o pastor tem que dar uma barrada, tem que barrar um tiquinho, né? Ah, ali aquela pessoa, espera aí, irmão, não é assim não, né? É muita coisa e tal, você não vai dar, espera aí, né? Vamos devagar, né? E esse primeiro amor, muitas vezes, com o passar do tempo, vai se perdendo. A pessoa começa a achar que ela já está fazendo muito, né, ali para Deus. Puxa vida, já vou na igreja não sei quantas vezes na semana, faço isso, faço aquilo outro, tá bom demais, né? Ainda vou ter que separar um tempo na minha casa para orar, para ler a Bíblia, para jejuar. E não tem a campanha lá de leitura bíblica, não tem que acompanhar isso aqui também. Não, já é demais, né? Puxa vida, ainda tem o seminário, participo do seminário também, não dou conta de tudo não, né? Mas nós temos que voltar, né, a praticar com aquela mesma alegria.
E esse primeiro amor, né, ele tem que ser atrelado aí a um recomeço. Essas primeiras obras que Jesus Cristo se refere aqui, elas não são o primeiro amor em si, mas elas estão atreladas a ele. Elas são uma forma de expressar e de alimentar esse nosso primeiro amor. Ela tem a ver com quem nós buscávamos. Nós buscávamos o Senhor antes. Antes eu fazia para o Senhor. E agora eu estou fazendo para quem? Estou fazendo para o pastor me ver? Estou fazendo para os meus familiares me ver? Estou fazendo porque agora eu tenho uma certa cargo, uma certa importância para as pessoas, afinal de contas, vai ficar mal se eu não fizer isso. Para quem que você faz as coisas? Para que você vem ao culto? Você vem ao culto para homem, para agradar homem, ou você vem ao culto para poder glorificar a Deus? Você vem ao culto para poder ouvir A, B, C, X ou Y pregar? Ou você vem para ouvir a palavra de Deus, para mudar o seu coração? Você vem para poder cantar com o grupo A ou B de louvor? Ou você vem para louvar e derramar o seu coração diante de Deus? Jesus não protestou, queridos, porque os efésios não o amavam mais. Ele não chegou e falou assim: olha, vocês não me amam mais. Mas ele falou, né, que vocês já não me amam mais como o amavam antes. Né? Voltem a me amar como no primeiro amor. Né? É mais ou menos aquela esposa, quando chega aos seus 50 anos de casado e fala: tem uma saudade do meu marido quando a gente namorava, quando a gente era noivo, quando a gente tinha casado, 1 ano, né? Éramos recém-casados, aquele amor, aquele carinho. Eu queria tanto que ele me tratasse assim, né? E vice-versa também, né? Os maridos também. É isso que Deus está requerendo. Uma volta ao primeiro amor. Mas para que isso aconteça, nós temos que reconhecer a nossa perda. Nós precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. Resgatar o nosso amor do Senhor, né? Resgatar aí esse amor e dar a Ele nada mais, nada menos do que o nosso amor de forma total. Deus não quer metade. Deus não quer um cantinho do seu coração. As pessoas às vezes ficam falando: eu tenho que reservar um cantinho do meu coração para Deus. Deus quer o seu coração inteiro. Ele quer o seu coração todo. E todas as outras coisas que estão no seu coração, elas têm que estar subordinadas a Deus. E é por isso que Deus tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Separe um tempo para estar em oração, em avaliação da sua vida, né? Do seu relacionamento com Deus, com Cristo. Reflita se é necessário, né? Escreva, faça um exercício de memória, faça conclusões. E se houver o menor sinal de perda do seu amor para com o Senhor, inicie imediatamente o caminho de volta. Inicie o caminho de volta. E aí você terá um amor incorruptível. E é isso que o Senhor deseja. Que nós tenhamos um amor incorruptível. Há um caminho de volta para quem perdeu o primeiro amor, mas você não precisa chegar a este ponto. Né? Nós podemos ser preventivos com relação a essa perda. E quando você tem isso em mente, né, eu lembro aqui, eu cito o apóstolo Paulo, aqui no final do livro de Efésios, né? Afinal de contas, nós temos uma revelação de João, como a carta para Efésios, e temos também aqui Paulo escrevendo a igreja de Éfeso. E olha como a palavra do Senhor é única, né? Afinal de contas, foi escrita por uma única personalidade, né? O próprio Deus. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Está lá em Efésios 6,
24. E quando nós lemos esse versículo, né, nós vemos aqui a definição do amor que Deus quer que nós vivemos, né? Um fluir da graça de Deus na nossa vida, um amor incorruptível, um amor que não pode ser parado por coisas transitórias da vida, não pode ser parado por nada. O texto fala de graça aos que amam ao Senhor. Ou seja, ele não fala da graça que qualquer uma pessoa pode usufruir. Não. Não está falando da graça comum. Não está falando da graça que é dispensada, que está ao alcance de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está falando de uma graça daqueles que amam o Senhor Jesus. Se você ama o Senhor Jesus, você tem uma graça especial, né? E se você tem essa graça, ela é ativada por um comportamento específico. O amor incorruptível para com Cristo Jesus. Se o seu amor, se nada consegue tirar o seu amor por Cristo, né, você vai experimentar de uma graça incorruptível. O dicionário Vini, ele fala, né, que a palavra grega que é empregada pelo apóstolo aqui nesse texto, nos manuscritos originais, é afatarsia, que significa incorrupção, né? E que é a mesma palavra usada em relação ao corpo da ressurreição, um corpo incorruptível, que está lá em 1 Coríntios 15, 42. Ela fala de uma condição associada à glória, à honra e à vida, né? Então é algo muito acima de um amor que nós possamos experimentar aqui na nossa visão terrena, né? Está associada à glória, à honra e à vida. Dá uma ideia de sinceridade dessa linha aqui de pensamento, né? O dicionário Lexo de Strong também fala de incorrupção, né? De eternidade, de pureza, de sinceridade. Será que nós amamos ao Senhor com todos esses adjetivos? Eternidade, pureza, sinceridade, incorrupção. De qualquer forma, meus queridos, o amor puro, ele tem que ser sincero. Ele não se corrompe. Ele traz aí essa eternidade, né? Vai durar para sempre. Paulo afirma aqui aos Efésios que nós temos que reconhecer dois diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo da sua vida. O amor incorruptível, e se há um amor incorruptível, há um amor corruptível, né? Então nós falamos do Senhor e que há pessoas que o amam e há pessoas que não o amam dessa forma, né? Então o nosso desafio ainda é maior. Temos que fazer uma autoanálise do nosso interior e ver se realmente nós estamos amando o Senhor nessa dimensão. Ou, se precisamos, lembrar aonde caímos, nos arrepender, né, e praticar as obras do passado, né? Que nós possamos estar no grupo certo, né, que você possa estar no grupo certo, daquele que está praticando esse amor aí incorruptível. Afinal de contas, essa é a coisa mais valiosa, né? Quando a gente fala de parábolas, essa aqui é a mais conhecida e uma das que eu gosto muito de citar também, é aquela do jovem negociador, né? Que ele consegue negociar uma pérola, né? Uma pérola rara, e ele vende tudo que tem, que ele possui, e ele vai lá e compra aquela pérola, né? E ele fica feliz, porque agora ele tem aquilo que é mais importante para ele. O que é mais importante para você? O que ocupa 100% do seu coração? O que ocupa 100% da sua mente? Os valores espirituais não podem ter corrosão.
não são corruptíveis, né? O amor de Cristo não é corruptível, não como os bens materiais, né, que se corrompem com o tempo. A moda de hoje é o ridículo de amanhã, né? O carro novo de hoje, amanhã é sucata. A beleza de hoje, amanhã é decadência, né? Mas os valores espirituais não são assim. Eles não são corruptíveis. Eles permanecem para sempre. Orações, jejuns, boas obras, evangelização, amor ao próximo, é conservar o seu valor. Eles não têm essa ação corrosiva aí do tempo. Então, quero te dizer mais uma coisinha aqui na nossa mensagem essa noite. Que o seu coração esteja nas coisas do céu, né? Os valores espirituais não são, entre aspas, roubáveis, né? Não pode ser roubado. E pode ser que alguém te apresente alguma coisa de alto valor material que não possa deteriorar, que não perca o valor, que não se corroa. Tem gente que fala que é ouro, que é joias, que é diamante, vão guardar isso porque é para sempre, né? Mas podem não se deteriorar, mas são roubáveis, né? O ladrão vem e rouba. O ladrão rouba o ouro, rouba a casa, rouba o carro e até as pessoas que nós amamos. Isso é uma verdade, uma triste verdade. Talvez uma pessoa que você ame não esteja aqui essa noite. E já esteve aos pés do Senhor e hoje está lá fora no mundo. Deus está te falando, vai atrás, busca. Missões não é só buscar aquele que não conhece o Senhor, mas aquele que já esteve aqui e que hoje está lá fora, comendo bolotas de porco. Doido para voltar, esperando só uma mão para ir lá resgatar ele. Esperando só um para fazer com que ele caia em si. E você pode ser usado por Deus para isso. Os tesouros que nós amontoamos no céu não são assim, né? Ninguém vai entrar lá, ninguém vai roubar, ninguém, nem mesmo Satanás pode roubar. Nem mesmo todo inferno junto pode roubar o tesouro celestial que Deus tem preparado para você. Então, mais uma vez, coração no céu, né? Outra coisa importante, aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível, não tem prazo de validade, né? Tudo que você ajunta aqui tem prazo de validade. Vence, se deteriora, é roubado, né? Até mesmo o nosso corpo se corrompe com a idade, né? Adoece, fica mais velho, mas os valores espirituais não são assim. A salvação é eterna, é um galardão eterno. E um dia nós temos a promessa que até o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Amém? Se esses valores não se corroem, não são roubáveis, não têm fim, que o nosso coração esteja neles, né? Porque são infinitamente mais superiores do que valores espirituais. Então, que nós possamos fazer como esse jovem da parábola, né? O jovem aqui da parábola do filho pródigo. Nós possamos cair em si, né? E possamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras coisas, né? Voltar a amar aquelas pessoas que uma vez estiveram aqui e não estão, né? Eu fico assim triste de ver quantas pessoas que estavam nas igrejas e hoje estão lá fora no mundo. Se você for fazer um trabalho social com morador de rua, com drogados, né, com essas pessoas que estão aí em miséria e tudo mais, a maioria delas são ex-crentes. Você sabia disso? A maioria delas já frequentaram aqui essa cadeira que você está sentado agora. Já ouviram falar do Senhor Jesus, né? E foram embora, acharam que
né, podiam requerer o seu quinhão do Senhor e viver da forma como quisessem, e hoje estão comendo bolotas de porco. O Senhor está te chamando para resgatar essas pessoas. O Senhor está te chamando para ser agente do reino dos céus, para poder resgatar novamente essas vidas para Ele. Sabe por quê? Porque Deus é como o pai da parábola do filho pródigo, né? Ele, quando ele vê um pecador arrependido, o seu coração remói, né? Suas entranhas remói de alegria. A própria palavra diz que há alegria nos céus, né? Muito mais por um pecador que se arrepende, que os céus entram em festa por um pecador que se arrepende. Por que isso? Por que os anjos celebram quando um pecador se arrepende? Porque eles sabem o tipo de amor que Deus tem para com essas pessoas, para com cada um desses que estão perdidos lá fora. Missões é muito mais que buscar o perdido, é resgatar aquele também que uma vez esteve aqui, né? Então, que nós possamos estarmos atentos para o que Deus tem falado aos nossos corações. Esse texto me chamou muita atenção e Deus colocou no meu coração o foco exatamente na questão daquele que hoje está lá fora no mundo, porque o texto fala do filho, né? Um filho que saiu da casa do seu pai. Ele já estava na condição de filho, ele não foi feito filho. Ele estava na condição de filho. Então, que nós possamos ter o mesmo coração de Deus em relação ao nosso próximo, em relação àquele que está perdido, em relação àquele que está desgarrado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa mensagem, ó Deus, que ela possa falar de uma forma sobrenatural ao coração dos seus filhos e filhas, ó Deus, que ela possa produzir frutos espirituais no coração de cada um deles, ó Deus, que eles possam, ó Deus, ver, ó Deus, a responsabilidade que cada um deles tem para buscar essas pessoas desgarradas, ó Pai. Que comecem, ó Deus, em cada um de nós, ó Deus, um mover sobrenatural do Teu Espírito, Pai, para que possamos orar, jejuar, buscar, ir atrás dessas pessoas, ó Deus, e possamos, ó Pai, realmente saquear o inferno e trazer essas pessoas de volta à Tua presença para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.